Gente, olha o que aconteceu com a minha Morning Light. Eu tava deixando essa planta aí, eu acho que muitos de vocês já conhecem. Ela é bem antiga aqui e eu tava deixando ela crescer, virar essa colônia, mas ela foi atacada por nematóide e eu vou ter que cortar ela, tirar essas mudas. E eu quero mandar um beijo para Marília Dias. Ela fez um comentário no meu vídeo falando sobre nematóide, que ela está com problema de nematóide, mas eu perdi o comentário dela. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa planta, o nematóide dela e talvez sirva aí para Marília. Essa planta, provavelmente, ela tá com nematóide há muito tempo, gente. Só agora ela deu sinal e o nematóide, ela apodreceu as raízes. Então, agora, se eu não cortar fora esse tronco, ela vai acabar fungando e morrer. Gente, eu vou ter que cortar bem rente, porque já pegou nematóide em todo o tronco. Aqui é o substrato que ela tava, bastante carvão. Eu retirei as mudas aqui, gente. Comecei a retirar as mudas. Eu retirei 6 mudas, mas eu resolvi contar junto com vocês depois. Eu vou passar ela para esse substrato aqui, um substrato novo, colocar numa bacia. Mas não é sempre que eu faço assim a troca, não, gente. Às vezes eu coloco no mesmo substrato. Então, agora vamos contar quantas mudas. Eu já tinha tirado 6 e eu parei porque eu achei impressionante. Aí eu vou contar aqui junto com vocês. Então, são 6 tiradas, com mais um aqui, 7, 8, 9, 10, não vou cortar esse vídeo, gente, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ai, eu adoro arrancar essas mudinhas. 19, 20, 21, 22. Tá difícil essa. 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, são 31 mudas. Tem umas pequenininhas, mas eu não vou contar. Mas daria umas 32, mas eu não vou contar muito pequenininha. E eu vou cortar aqui, gente, bem rente, porque esse caule tem nematóide por dentro dele, então tem que cortar bem aqui perto. Mesmo assim, isso não garante que não tenha nematóide nesse restante aqui de caule, dessa roseta. Mas, né, pelo menos vai tirar a maioria deles aí. E aí, agora é só plantar no outro substrato. Esta aqui, as mudinhas, eu vou cortar o caule também, porque provavelmente também já tem nematóide no caule dela, porque ficaram muito tempo, né, ao ponto das raízes apodrecerem todas. E aqui, vou fazer a baciada aqui junto com vocês, gente. Eu vou pôr todo junto aqui, eu vou colocando meu algodãozinho aqui, né? Muitos de vocês já sabem o motivo que eu coloco, é para não sujar aí o corte, que eu não vou deixar cicatrizar. E essa bacia não vai ser o suficiente para colocar todas essas mudas, porque por enquanto sim, mas depois essas mudas vão crescer e essa bacia ela tem 30 centímetros, então assim, ela dá para ficar no máximo 7 plantas grandes. A Morning Light ela fica bem grande, então só caberia aqui 7. Mas, por enquanto, eu vou colocando, né? Então, dá mais de 4 bacias, né? Porque 4 vezes 7, 28. E deu 32. Então, dá 4 bacias. Ainda sobra algumas mudinhas. Mas isso é depois que elas já estiverem maiores. Por enquanto, pode ficar toda juntinha aqui. O outro detalhe é que essa planta grande, essa que eu coloquei ao meio, ela já estava adaptada ao sol. Porém, ela estava fazendo como se fosse um guarda-chuva para as mudinhas. E agora eu não vou poder mais colocá-la para o mesmo local onde que ela estava tomando sol. Eu vou ter que adaptar novamente por causa dessas pequenininhas. Então, o ideal seria se eu separasse
essas mudinhas pequenas, colocasse uma outra bacia e deixasse a grande no local onde elas já estavam. Mas, né, como eu não tenho muito espaço, então não posso dar esse luxo. Aí eu vou colocar tudo junto aqui e eu vou adaptar ela ao sol novamente, começar pelo sol mais fraco, o sol da manhã. E aí depois, quando essas pequenininhas já estiver adaptada, aí eu volto com ela para ela tomar o sol, porque a lilacina não, gente, a Morning Light, quando ela tá tomando mais sol, ela fica muito rosinha, fica muito bonita. Então eu gosto dela com bastante sol para ela ficar bem rosinha, bem bonita mesmo. Por bastante tempo eu falei que essa era minha Cante. Ela é uma planta muito bonita, mas aí vai ficando antiga, né? Uma hora a gente tem que replantar mesmo. Então chegou a hora, o nematóide, né? Eu não ia replantar, mas precisava mesmo sem o problema do nematóide para a planta poder se renovar, né? Senão ela fica naquela, ela não vai crescer mais, então ela fica dando muda, vai enfraquecendo. Então chega um momento que é bom a gente fazer isso, retirar todas as mudas para poder a planta se renovar novamente, né? Então suculenta tem que ser podada, a poda é vida para suculenta. É por isso que os nematóides eu não me assusta tanto, porque quando eles começam a dar problema, já está na época aí de fazer a poda, de renovar as suculentas. Então, é claro que os nematóides não são iguais, tem locais que tem os nematóides piores, né? Os que tem aqui comigo, eles estragam mais depois de um certo tempo. Então, demora bastante tempo e a planta fica bonita por um bom tempo. Aí depois, quando as raízes, aquelas bolinhas começam a apodrecer, é que o estrago começa a aparecer, né? A planta não reidrata mais, ela fica murcha. E aí acontece como aconteceu com essa, que as raízes foram apodrecendo com as bolinhas do nematóide, e aí ela ficou solta. Na hora que eu peguei nela, ela se soltou. E ela, gente, na hora que eu cortei o caule, eu percebi que ele já estava ficando preto. Então ficou assim, a bacia, bem cheia. Ah, sobre o caule preto, porque quando ela apodrece as raízes, né, acaba que a podridão vai subindo pelo caule, então o nematóide tem esse problema também, ele causa esse problema também. E aí, por isso que a planta acaba morrendo com um certo tempo. A Marília, ela falou que usa o Proverme para poder combater o nematóide. Eu não tenho, eu já usei o Proverme também, mas para mim ele não foi tão eficaz. Então, assim, é o dinheiro que a gente gasta a mais. Aqui, para mim, aqui ele não... Ele custa em torno de R$7 em um pacotinho. Mas, assim, com aquela... Eu fico na dúvida de quantidade, quanto colocar. Às vezes eu dissolvia em 6 litros o pacotinho, né? Que era o que era recomendado para o verme dos animais. Mas a gente nunca vi eficácia. Então, assim, a única eficácia que eu vejo para acabar com o nematóide é retirando a raiz. Também não é só retirar a raiz, é retirar o tronco total, como vocês viram como eu fiz. Assim eu consigo eliminar. E mesmo eu voltando com a planta para o mesmo substrato, quando eu não tenho outro substrato para trocar, isso ela garante um tempão ainda para poder a planta se desenvolver, ficar bonita. E depois, só depois que ela está bem adulta, que começa o ataque novamente. Então, é uma coisa que dá uma trégua bastante. Por isso eu falo que a melhor eficácia contra o nematóide é a poda, retirar o caule fora e seguir com a planta para enraizar novamente, porque o nematóide, a gente não sabe de onde que ele vem. Então, todas as pessoas têm uma tese, mas ninguém tem certeza de nada de onde ele vem. E aqui hoje eu tô adaptando, eu coloquei ela para adaptar aqui, ó, nesse local que tem um sombrite. Vocês podem ver, tem um sombrite vermelho, 50%. E eu escolhi um cantinho aqui onde o sol é passageiro. Ele vem pela manhã e deve ficar aqui umas 2 horas. Agora eu estou aqui na parte da manhã, às 10 da manhã. Ainda tem sol, mas daqui a pouco ele vai sair. Então, vai dar tempo aí. Eu vou deixar ela por 1 semana nesse local, pegando aqui umas 2 horinhas de sol filtrado, para depois eu voltar com ela pro local dela. E sobre o substrato, gente, o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer o que é o certo fazer, que é pegar esse substrato, não vou jogar ele fora, eu vou esterilizar ele e eu vou utilizar aqui outra planta
Esse é o certo fazer, você trocar de planta, você não precisa nem esterilizar, mas precisa trocar de planta. Por exemplo, tava uma suculenta, eu poderia plantar aqui uma folhagem, não preciso jogar esse substrato fora, é só trocar de espécie. Mas como eu vou plantar um cacto aqui, e agora eu tô com esse tempo, eu vou esterilizar esse substrato, vocês vão ver como é que eu esterilizo. E aí, vou fazer algumas misturas, acrescentar mais alguma coisa nele para plantar o cacto. Mas como eu falei, a Marília já sabe, ela já viu falando sobre isso. Eu não olho, às vezes eu tô no quintal aqui mesmo, retiro a planta, vou lá, cato as raízes, se tiver com nematóide, dou uma revirada no substrato e volto com ela para o mesmo lugar. Então, com isso, ela vai ganhar tempo, né? Vai nascer raiz nova, o nematóide vai demorar a atacar novamente e tal. Mas isso é quando eu tô sem tempo e tal. Mas hoje, como eu tô com tempo, então eu vou fazer o jeito certo. Eu coloquei aquele substrato, né, que vocês viram. Eu misturei um pouco de cascalho, porque o cacto, ele gosta dessas pedrinhas. E eu coloquei nessa panela velha, gente. Se você não tiver uma panela velha, vocês podem usar uma lata qualquer. Mas essa aqui é uma panela que eu uso para tudo aqui, pro jardim, né? Eu faço a massa para fazer meus vasos, faço substrato nela, então é tudo eu mexo nela. E aí eu tapo, né, para aquecer mais rápido ainda, ficar mais quente. E eu coloco no fogo bem alto. Então eu deixo aqui, eu umedeço o substrato bem assim, sem deixar água, né, bem umedecido. Então, às vezes eu deixo uns 10 minutos, 5 minutos, depende, né, da quantidade de substrato. Quando eu vejo que ele já está secando, tá bem quente mesmo, aquela quentura assim que não daria para colocar a mão. Aí eu já desligo, deixo secar e depois que ele esfria eu uso normalmente. O tempo que ficou aqui daria para cozinhar qualquer bichinho aqui no meio. E aqui eu vou plantar esses cactos que são rabo de gato. Eles estão bem feinhos, gente. Então, se vocês quiserem ver como que eles vão portar daqui para frente, se inscreva aí no canal, que depois eu faço a atualização dele. Vou mostrar para vocês, depois de um tempo, né, se eles vão desenvolver ou não nesse substrato. E o substrato aqui, ele fica um pouquinho pobre, né, porque mata um pouco os micro-organismos. Mas eu ponho usar um adubo depois e fica tudo certo. Aí, gente, hoje eu coloquei aqui um pouco de substrato, agora eu vou arrancar os cactos, plantar aqui. Depois eu mostro para vocês esse plantado, porque mexer com cacto cheio de espinho, eu acho bem complicado. Aqui eu plantei, tá? Aqui todos os cactos, um já tá até ficando pendente. Vamos ver como é que ele vai ficar, né? Mas eu acredito que vai ficar bem. E vou colocar aqui o basacote, que é o adubo que eu estou usando ultimamente. E agora eles vão voltar a crescer, né? Já estão daqui a pouco saindo do inverno, então acho que logo eles vão desenvolver bastante. Eu vi o cacto rabo de gato plantado numa cuia e ele estava pendente. Quem mostrou foi a Creuza, do canal Suculentas da Creuza, Cultivando Amor. Então ficou parecendo até com um rabo de macaco pendente. E eu achava que o rabo de gato, ele ficava sempre, crescia pra cima. Então vamos ver se o meu vai ficar pendente. Eu vou ficando por aqui, agradecendo todos vocês que me acompanharam. E eu vou deixar aqui, gente, a fotinha aqui para vocês clicarem. Quem quiser aí saber como é que eu faço os reforços das minhas cuias para poder plantar plantas pesadas. Então é só você clicar nessa fotinha que está aparecendo aí que você vai ver o vídeo. Você aí que ainda não viu como que eu faço o reforço. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!